Venerável Fulton Sheen, vale a pena viver. Fátima. Nosso mundo moderno, com suas grandes crises, começou em 13 de outubro de 1917. Vamos visitar rapidamente 3 cidades para ver o que aconteceu naquele dia: Moscou, Roma e uma pequena aldeia em Portugal chamada Fátima. 13 de outubro de 1917, Moscou. Maria Alexandrovich, uma jovem nobre russa, estava ensinando religião a uma classe de 200 de crianças na igreja da Virgem Ibérica. De repente, houve uma perturbação. Cavaleiros entraram pela porta da frente, cavalgaram loucamente pelo corredor central, saltaram a balaustrada, destruíram os ícones, as imagens, o altar e em seguida viraram-se às crianças, matando muitas delas. Maria Alexandrovich saiu correndo da igreja gritando. Sabendo que havia uma revolução iminente e suspeitando quem era o líder de todos eles, ela foi até ele, dizendo que a coisa mais terrível aconteceu. Eu estava ensinando catecismo para as minhas crianças quando cavaleiros entraram e mataram algumas delas. O líder revolucionário disse: "Eu sei, eu os enviei." Esse foi um dos acontecimentos que anunciaram o início da terrível revolução comunista, que desde então tem ameaçado o mundo. Roma, 13 de outubro de 1917, à mesma hora do meio-dia. Os sinos da igreja estão tocando por toda a cidade, anunciando um evento alegre: a consagração de um bispo. Seu nome? Eugênio Pacelli, um homem que não era muito conhecido, mas que iria um dia se tornar a maior força espiritual no mundo contra a tirania do comunismo revolucionário. Após sua consagração, naquele dia 13 de outubro de 1917, ele foi para Munique. Naquela época em particular, os comunistas tinham iniciado a revolução em 7 de abril de 1917, sob a liderança de um marinheiro e 2 comissários bolcheviques. Estes montaram uma república soviética. Chamando-se espartaquistas e ganhando espaço sob a liderança de Karl e Rosa Luxemburgo, comunistas armados percorriam as ruas. Um exército vermelho foi criado, que sozinho, em ação, matou 325 pessoas em 25 de abril em Munique. Eles metralharam a casa do homem que, indiferente às ameaças, tinham subido ao púlpito da Catedral de Munique contra as ordens do Comitê Vermelho. Finalmente, eles decidiram assassiná-lo. Em 29 de abril, às 3 horas da tarde, o comandante do Exército Vermelho do Sul e seu ajudante entraram na porta da sua casa em companhia de um grupo de marinheiros vermelhos. Os bandidos, conseguindo entrar na casa ameaçando o servo com granadas, e fizeram seu caminho para a biblioteca e, com as armas a postos, aguardavam o aparecimento da sua vítima. O comandante assumiu seu posto mais próximo da porta com uma pistola. Os soldados estavam ao redor em um semicírculo, alguns com armas em punho, alguns com granadas nas mãos. De repente, o homem procurado apareceu. Com uma blasfêmia, o comandante jogou sua pistola e, como de modo a bater na cruz sobre o peito do homem. Esta figura magra e alta, segurando a cruz peitoral e enfrentando as armas levantadas, disse em tons suaves e baixos: "Tudo bem, me mate, mas você não ganha nada. Eu só estou tentando salvar a Alemanha." Sob o olhar daqueles olhos espirituais, ninguém ousou puxar o gatilho. Nem o comandante, nem seus ajudantes e nem os soldados sabiam por que não atiraram. Quando voltaram para a sede, eles foram incapazes de explicar o ocorrido. Foram incapazes de explicar ao comandante-geral por que não mataram aquele homem. Eles nunca foram capazes de explicar por que um par de olhos, uma figura magra, segurando uma cruz e uma voz suave fossem mais poderosos do que as armas e granadas e ordens. Só uma coisa era certa: a partir dali, aquele homem não tinha medo de absolutamente nada em todo o mundo. E o nome dele? Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. A cruz peitoral que ele estava usando naquela noite, eu estou usando agora. Pio XII a deu de presente a seu estimado amigo, sua eminência o cardeal Spellman, que emprestou-me para este programa. 13 de outubro de 1917. Perto da pequena aldeia de Fátima, 3 crianças pequenas, Lúcia, Jacinta e Francisco, se reuniram esperando uma revelação. Eles diziam que Maria, a Mãe de Deus, tinha aparecido para eles.
As crianças disseram que a senhora tinha aparecido a eles antes, em 13 de abril, 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 19 de agosto e 13 de setembro. No curso dessas revelações iniciais, algo muito interessante foi dito que vai mostrar que as nossas condições mundiais são determinadas pelo modo como vivemos e não pela política. A senhora disse que a Primeira Guerra Mundial iria acabar em pouco mais de um ano. Os Estados Unidos entraram em guerra na sexta-feira do ano de 1917. Realmente a guerra acabou em pouco mais de um ano, em 11 de novembro de 1918. A senhora disse às crianças que chegaria uma era de paz para o mundo, se o mundo retornasse a Deus. A Rússia, nesse caso, seria convertida. Mas ela acrescentou: se as pessoas não deixarem de ofender a Deus, outra e pior guerra mundial terá o seu início remoto durante o reinado do próximo pontífice. Essa foi divulgada como a Guerra Civil na Espanha. A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada pela penitência e oração e o retorno a Deus. Pelo fracasso do mundo em voltar para Deus, a Virgem predisse outra guerra mundial. A Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, e várias nações serão aniquiladas. A Santíssima Virgem prometeu às crianças que em 13 de outubro de 1917 daria um sinal de que sua revelação era verdadeira. 70 mil pessoas reuniram-se em Fátima naquele dia chuvoso com as crianças, à espera de um sinal. A maioria era pagã. Portugal naqueles dias era uma nação anarquista, comunista, anticlerical e ateia. A maioria das pessoas veio por curiosidade, não por fé. Eles duvidaram que algo fosse acontecer, mas as crianças asseguraram-lhes que a Senhora Celestial iria mostrar um grande sinal como uma prova de que realmente apareceu. A prova foi o chamado Milagre do Sol. O testemunho dessas 70 mil pessoas, bem como os registros dos jornais ateus e anarquistas da época que eu li, atestaram que o fato aconteceu. Um jornal anarquista declarou que houve um milagre do sol, mas esperava que ninguém fosse interpretá-lo de uma forma divina. A Santíssima Virgem apareceu pela primeira vez para as crianças e em seguida apontou para o sol quando uma fenda nas nuvens o tornou visível. O sol parecia quase desprender-se dos céus, tornando-se como uma grande bola de prata. Mandando faíscas em todas as direções, parecia descer à terra como se estivesse prestes a precipitar-se sobre o povo. Imediatamente todos eles clamavam a Deus em oração e súplica, em tristeza e em contrição. 3 vezes o sol tornou-se uma massa rodopiante de prata reluzente, e girando em seu eixo, arrematou feixes de luz multicolorida, enquanto mergulhava em zigue-zague em direção à terra. A multidão se encolheu com medo e clamava por misericórdia quando a massa fundida parecia prestes a destruí-los. E embora tivesse chovido durante todo o dia, depois do milagre do sol ter ocorrido 3 vezes, todos descobriram que suas roupas estavam completamente secas. Daquele momento em diante, Fátima tornou-se uma espécie de ponto de encontro de todos os povos do mundo, que acreditavam que a paz não é feita nas mesas dos políticos. A Senhora Celestial lhe havia dito que a paz era condicionada à oração, expiação e sacrifício. Em 13 de outubro de 1951, eu estava em Fátima, quando 1 milhão de pessoas se reuniu para rezar pela paz. Elas se reuniram na noite anterior, durante uma daquelas chuvas frias, tão comuns nas montanhas portuguesas. Toda aquela noite molhada, as pessoas ficaram em pé ou se ajoelharam enquanto oravam pela paz do mundo. Eu fiquei com elas até às 3 horas, quando me ofereceram abrigo. Mas eu não conseguia dormir. O luxo de uma cama é insuportável quando há 1 milhão de pessoas que ficam acordadas à noite em oração para pedir a paz para o mundo cansado da guerra. A única coisa a fazer era sair da cama e orar com eles durante a noite pela paz no mundo. Na manhã seguinte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima foi carregada através da multidão. Minha mente, de repente, deixou a Praça Branca de Fátima e foi até a Praça Vermelha de Moscou, onde havia bandeiras tingidas de vermelho no sangue das vítimas. De alguma forma, senti-se que a Praça Branca estava dando a única resposta possível sobre a Praça Vermelha. Uma grande mudança parecia vir sobre o martelo e a foice comunistas. A Segunda Guerra Mundial não teria acontecido se os homens tivessem voltados para Deus. A Terceira Guerra Mundial não precisa acontecer, e não vai acontecer se nós, como uma nação, nos voltarmos para Deus.
Se houver uma guerra fria no mundo, é porque os nossos corações e as nossas almas não estão em chamas com o amor de Deus. Talvez valha a pena perguntar, no entanto, por que Deus Todo-Poderoso, em suas relações providenciais com o universo, achou melhor esse dia para nos dar uma revelação de Sua Mãe Santíssima, a fim de nos trazer de volta à oração e à penitência. Uma razão imediatamente me ocorre. Já que o mundo perdeu Cristo, pode ser que vá recuperá-lo através de Maria. Quando Nosso Senhor foi perdido com a idade de 12 anos, foi a Mãe de Deus que o encontrou. Agora que ele se perdeu de novo, pode ser por meio de Maria que o mundo vai recuperar o Cristo Salvador. Outra razão é que a providência divina entregou a uma mulher o poder de vencer o mal. No primeiro dia, quando o mal foi introduzido no mundo, Deus falou com a serpente no jardim do Éden e disse: Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Em outras palavras, o mal terá uma descendência e uma semente. A bondade também terá uma descendência e uma semente. Será através do poder da mulher que o mal será vencido. Vivemos agora em má hora, pois, embora a bondade tenha o seu dia, o mal tem a sua hora. Nosso Senhor disse isso da noite que Judas entrou no jardim. Esta é a vossa hora e do poder das trevas. Tudo que o mal pode fazer nessa hora é apagar as luzes do mundo. Enfim, como vamos superar o espírito de Satanás, a não ser pelo poder dessa mulher a quem Deus Todo-Poderoso deu o mandato para esmagar a cabeça da serpente?